Se eu puder falar de muitas coisas que ninguém jamais sonhou ouvir, mas se a minha voz não refletir amor, serei como um sino a retumbar. Me perderei no ar e sigo em frente de maneira tal a construir coisas incríveis. Mas se não amar a um amigo que não crê, de que valeria a minha fé? De que valeria a minha grande fé? Se todo meu dinheiro e meus bens distribuir aos pobres, fiz o bem. Mas se não tiver amor no coração, meu ato é sem razão. Meu ato é sem razão. Bem melhor é amar, pois o amor é maior e nos faz confiar que acima de tudo existe outra forma de se conquistar. É maior, pois quem ama não busca somente pra si, e a injustiça é tristeza profunda. Sem medo de errar, vai a luta afirmando que é preciso ter fé e esperança na vida, mas pra sempre é preciso amar. Bem melhor é amar, pois o amor é maior e nos faz confiar que acima de tudo existe outra forma de se conquistar. É maior, pois quem ama não busca somente pra si, e a injustiça é tristeza profunda. Sem medo de errar, vai a luta afirmando que é preciso ter fé e esperança na vida, mas pra sempre é preciso amar. Para mim, um motivo de muita alegria de estar aqui com os irmãos do Cama e região. Percebo que a igreja está repleta de visitantes. Eu quero dizer para vocês, com toda certeza e convicção, que Deus, nesse momento, está muito feliz, mas muito feliz pela sua presença nesta manhã, nesta igreja. E que venhamos aproveitar a oportunidade de receber também o refrigério da palavra de Deus. E que venhamos sair daqui mais abençoados. Amém? Eu irei aqui relatar a história de uma família. Preste atenção. Na noite de domingo comum, um menininho adormece no sofá, ao som da televisão. Aos poucos, deixa a mamadeira escorregar e sucumbe ao cansaço do fim de semana. Sua família acabou de voltar da igreja. Todos estão cansados e famintos. Tudo o que querem é fazer uma refeição rápida, tomar banho e dormir. A filha adolescente encosta a Bíblia a uma pilha de outras literaturas.
e vêm a juntar-se aos pais, diante da televisão. Enquanto comem, eles não se reúnem à mesa, não agradecem a Deus pelo alimento, não conversam. Pouco depois, o pequenino é posto no berço, já adormecido. A garota dá um beijo nos pais, antes de se recolher, mas não lhes pede a bênção. Na segunda-feira de manhã, como de costume, o pai sai da casa apressado, lê sozinho uma passagem bíblica aleatória, faz uma oração curta e despede-se do filho e também da esposa. Como a filha está pronta, ele a leva à escola. Talvez conversem no trajeto, porém é mais certo que ela mantenha os olhos na tela do celular, vendo as mensagens do WhatsApp, acompanhando as fotos do Facebook, e que ele empreste os ouvidos ao programa de rádio que fala do clima e do trânsito. Em casa, a mãe corre com uma série de afazeres. Ela tem poucas horas para arrumar a bagunça e não terá tempo para o bebê, que lhe exigirá toda a atenção. Ela não conseguirá cantar para ele ou contar-lhe uma historinha. O dia terminará da mesma forma. E assim será na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Será que alguém se identifica com esta família? Irmãos, estamos findando o ano de 2016. Teremos à frente o ano de 2017. E com toda certeza, durante esse ano de 2016, algumas ervas daninhas, algumas doenças espirituais prejudicaram a nossa comunhão com Deus, o nosso crescimento espiritual e a nossa missão como uma família cristã. E essas ervas daninhas têm destruído a alma, têm destruído a espiritualidade, têm nos destruído. Eu não estou dizendo apenas aos irmãos, estou dizendo também da minha pessoa, da minha família. Então, quando chega final do ano, é momento de fazermos um balanço do ano, fazer uma retrospectiva. O que melhorei nesse ano? Em que aspecto na vida espiritual eu cresci esse ano? Ou estou decrescendo, definhando? Ou estamos no estado vegetativo espiritualmente? Estacionados? É um momento de reflexão. É importante você fazer uma reflexão da sua vida, fazer um balanço da sua vida nesse ano. E agora Deus nos concede também a oportunidade do tratamento. Isso é mais importante. Não é só interessante você ter o diagnóstico correto da sua doença. Não é interessante você saber a doença que você tem. Mas o mais importante da doença e do conhecimento e reconhecimento que você está doente é o tratamento para essa enfermidade. Quando nós tratamos de doenças, a doença, ela tem 3 estágios. Ela passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio agudo. No estágio agudo, a doença começa a manifestar alguns sintomas. O primeiro sintoma é a febre. Então, quando a pessoa está com a temperatura acima do normal, 37 graus,
é porque essa pessoa, ela já está doente. Existe algum vírus, alguma bactéria, alguma enfermidade, alguma inflamação causando algum transtorno no sistema imunológico. Então, quando a pessoa sente febre, ou também manchas na pele, é porque a doença está se alojando no organismo. É o estágio agudo, é o estágio inicial do processo da doença. Mas se a pessoa não se preocupa com os sintomas, a pessoa não tem a preocupação de tratar esses problemas que está acontecendo no estágio inicial agudo, agora passa para o segundo estado, que é o estado crônico. Quando a doença está no estado crônico, o processo de cura, de combate, de tratamento se torna mais difícil, mais complicado. Porque a doença, ela já está ocupando um órgão do seu corpo. Ela já está danificando a função daquele órgão. O órgão vai trabalhar de uma forma desequilibrada. Então, doença quer dizer desequilíbrio. Algo não está funcionando bem. Então, aquele órgão afetado pela doença, ele não vai funcionar de uma forma eficiente. Ele poderá funcionar acima ou abaixo do normal. Então, nesse estado crônico, é mais complicado, é mais difícil tratar a enfermidade. E alguns casos crônicos não têm cura, no termo na medicina moderna. Então, crônico, quando a pessoa tem uma doença crônica, ela não tem cura. Existe sim tratamento para não piorar o quadro, em alguns casos. Mas se a pessoa não se preocupa em tratar da doença no estado crônico, ela passa para um outro estado, que é o estado degenerativo. Agora, aquele órgão afetado pela doença, ele começa a entrar numa situação infuncional. Ele perde a sua função. Se a doença atacou o pâncreas não funciona mais. E a pessoa vai ter que usar insulina e outros tratamentos para substituir aquele órgão danificado. Da mesma forma, irmãos, a nossa saúde espiritual, ela passa também por 3 estados ou estágios. A doença espiritual, ela acontece no estágio agudo, no estágio crônico e também degenerativo. E nós precisamos, primeiramente, identificar se nós estamos realmente doentes. Nós precisamos identificar isso. Aquela família que eu citei era uma família já enferma. A doença já estava atacando aquela família. A família já estava infectada com vírus e bactérias. Perdeu totalmente a noção espiritual das coisas. Não era mais uma família que reunia para o estudo da palavra de Deus. Não era mais uma família que se preocupava com o culto da manhã, o culto da tarde. Não era mais uma família que frequentava de uma forma cotidiana a igreja. Não era mais uma família que se preocupava com o reino dos céus. Uma família enferma e doente. Como está a sua família? Como está você nessa família? Essas perguntas que nós precisamos fazer. Como está a minha saúde espiritual? É importante, quando chega final do ano, fazermos um check-up geral. Um check-up geral. Fazermos alguns exames. Então, diz o apóstolo Paulo que nós precisamos examinar a nós mesmos. Geralmente temos a tendência de examinar a vida do outro. Encontrar o cisco no olho do outro. Mas como está o meu olho? Como está a minha vida espiritual?
nós precisamos examinar o nosso coração. Então, Deus nos dá a oportunidade, irmãos, nós que estamos aqui ainda vivos, na presença de Deus, de fazermos um check-up geral. No sentido espiritual da doença, no estágio agudo, essa pessoa, quando começa a examinar o coração e a sua vida, para identificar uma doença no estágio inicial agudo, no sentido espiritual, é quando a pessoa começa a perder o interesse nas coisas de Deus. Ela não faz o ano bíblico, é um sintoma. Ela não estuda a lição diariamente, é outro sintoma. A pessoa, ela não frequenta os cultos de domingo e quarta-feira, é outro sintoma. A pessoa não se envolve no trabalho missionário coletivo da igreja, é outro sintoma. A pessoa passa a semana toda, não faz um contato missionário, é outro sintoma. Então, essa pessoa, ela está no estado agudo. Ela não tem o culto da manhã em casa, o culto da tarde. Ela não para estudar a Bíblia ou ler o Espírito de profecia, é outro sintoma. Então, se você perdeu o interesse nessas coisas que eu citei, você está infectado com a doença, no estado agudo. Mas se você não trata do estado agudo, a situação piora. Ela passa para o estado crônico. E no estado crônico é mais complicado, porque afetou a virtude e também a energia espiritual. No estado crônico, o doente, os sintomas que ele vai ter, é que ele agora, ele está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A pessoa infectada no estado crônico, ela não preza mais pelos princípios de Deus, pela doutrina cristã. Transgressão do sábado é comum no estado crônico. A questão também do vestuário. A pessoa se veste como o mundo, porque ela está mais presente no mundo do que nas coisas de Deus. Então, quando você se percebe que você agora está apreciando a moda do mundo, o costume do mundo, e querendo viver como o mundo, você está infectado com essa doença no estado crônico. Já está prejudicando a sua virtude espiritual. Está definhando totalmente a sua espiritualidade. Então você deve reconhecer que é um doente, que você precisa do médico dos médicos, de um tratamento o mais rápido possível. Porque se você não trata do estado crônico, a doença passa para o estado degenerativo. Degenerativo, geralmente, aparecem células cancerígenas. Elas começam a ser formadas no organismo, porque o pH do sangue está desregulado, está muito ácido, proporcionando radicais livres. E essas células cancerígenas vão formando tumores pelo corpo. E esse tumor, no processo inflamatório, é chamado câncer, é um tumor maligno. E nesse caso, é necessário até mesmo uma intervenção cirúrgica. Deve ser feita uma cirurgia rápida para a retirada desse tumor. E é interessante também fazer a quimioterapia para eliminar as células cancerígenas, para que ela não espalhe sobre todo o corpo. É um estado crítico, complicado. O organismo, ele poderá em qualquer momento entrar em um colapso. Não produzirá mais secreções,
não produzirá mais vitalidade funcional do seu metabolismo. Então, quando a pessoa permite que a doença espiritual se torne degenerativa no seu organismo, essa pessoa está à beira da morte espiritual. A pessoa perde totalmente o interesse em vir aos cultos. Essa pessoa não frequenta mais a igreja. Essa pessoa se mergulha mesmo no mundo, na mundanidade, perdendo totalmente o interesse nas coisas de Deus. E quando essa pessoa é visitada pelos seus irmãos, ela se esconde. Ela não quer receber visita de ninguém da igreja. Ela não quer receber visita do obreiro, do pastor. Ela não quer saber mais da igreja. É o estado degenerativo espiritual. Irmãos, eu quero dar uma notícia boa para vocês. No estado agudo, crônico e degenerativo, existe tratamento. Talvez na medicina alternativa ou na medicina alopata, de uma forma física, questão de doenças, não existe cura em estado crônico ou degenerativo, mas no sentido espiritual, existe sim uma solução, um tratamento. E o tratamento é um tratamento muito eficiente. Deus, ele tem poder suficiente para recuperar um estado agudo, um estado crônico e um estado degenerativo. Você que fez um check-up geral, fez todos os exames possíveis, identificou o estado da sua doença, é importante o tratamento. Você buscar o tratamento, e esse tratamento é um tratamento eficiente. No estado agudo, como é parte inicial da doença, o tratamento é bem simples. Você precisa fornecer ao sistema imunológico poder e capacidade para combater bactérias e vírus. É fortalecer o sistema imunológico. Em nosso organismo espiritual, existe também um poder divino em nós. Então, quando aceitamos Jesus como Salvador, Jesus, ele imputa em nós a sua justiça e a natureza divina. Nós nascemos com a natureza carnal, mas quando aceitamos Jesus, o Evangelho de Cristo, agora nós recebemos uma outra natureza, a natureza divina. Então você tem a natureza divina, é o sistema imunológico divino para combater o pecado e a tendência pecaminosa. Então, a partir do momento que você reconhece que é um doente, agora você tem que alimentar, você tem que fornecer propriedades medicinais, nutrientes para a natureza divina. E de que forma? Quais são os tratamentos? As propriedades que precisamos oferecer e fornecer? É a Bíblia, é o estudo da Bíblia, é o estudo da lição, é envolver-nos na igreja, é o envolvimento nas coisas de Deus. Ao fazer uma visita missionária, orar pelas pessoas, são as ferramentas que o céu nos oferece, a oração, o jejum, tudo isso é propriedade para fortalecer o sistema imunológico e espiritual. E quando você fornece ao sistema imunológico e espiritual a natureza divina, essas propriedades, essas ferramentas espirituais, aí você vai se tornar forte e poderoso. Então nós precisamos alimentar a natureza divina em nós.
E agora, cada vez que você alimenta a natureza divina, ela se torna forte, ela se torna poderosa e começa a sufocar a natureza carnal. Então, o primeiro estado de tratamento se torna muito simples e rápido. É você fornecer propriedades. Agora, quando é estado crônico, que é um estado avançado da doença, a doença já está alojada no organismo, afetando a natureza divina. Agora, nesse momento, você precisa de um tratamento mais forte. Você precisa agora de receber até mesmo alguns medicamentos mais eficientes. E o medicamento que você precisa no estágio crônico, seria você pedir ajuda e apoio. Quando a pessoa está no estágio crônico, ela perdeu totalmente o interesse nas coisas de Deus. Ela não tem mais força, ela está se afundando. Então ela precisa pedir ajuda. Mas infelizmente muitas pessoas não pedem ajuda. Elas não pedem ajuda por causa da autossuficiência, talvez, ou por causa da timidez, ou por causa do orgulho, em alguns casos. Tem pessoas que estão doentes, mas elas não têm coragem de ir ao hospital. Tem pessoas que estão doentes, mas elas não têm coragem de pedir ajuda. Elas não aceitam ajuda. Tem pessoas assim. Assim também é na parte espiritual. A pessoa que está no estágio crônico, ela não tem força mais de estudar a Bíblia. Ela não tem força mais de orar. Ela não tem força de ir à igreja. Porque ela está totalmente doente. Ela não tem energia vital espiritual. E agora é necessário ela clamar, ela pedir ajuda, pedir apoio. Ela deve pedir apoio aos irmãos, ela pode pedir apoio ao pastor, ao obreiro. Ela precisa pedir, ela dizer: irmãos, eu estou enfermo, estou doente, eu preciso de ajuda, eu estou me afundando, eu preciso de ajuda. Ela deve reconhecer que precisa de ajuda. E agora os irmãos irão dar todo apoio para conceder àquela pessoa a injeção, o tratamento, o remédio eficiente para o seu tratamento. Porque sozinha a pessoa não consegue voltar. É como no caso a ovelha perdida. Ela se perdeu, ela não consegue encontrar o caminho de volta. Ela quer voltar. Ela almeja, ela sonha em voltar ao aprisco seguro, mas não consegue voltar. Ela precisa do bom pastor em buscá-la, em resgatá-la, trazê-la de volta. Assim são os doentes crônicos. Precisam da minha e da sua ajuda. Mesmo que ela não clame, mesmo que ela não peça, você precisa ajudá-la. Se algum familiar seu está doente, você sabe que ele está doente, mas ele não quer se tratar, ele não quer procurar um médico, o que você deve fazer? Você precisa tentar convencê-lo. Você precisa ajudá-lo. Até o último segundo. É a sua obrigação, é a sua responsabilidade como um familiar. E muitas vezes nós não tratamos assim as pessoas quando estão doentes crônicos na igreja. As pessoas se afastam e muitas vezes não nos preocupamos com elas. Não vamos em busca delas, em visitá-las, em orar com elas, em fazer um culto de oração lá com ela, em tentar ajudá-la administrando o remédio que ela precisa. Irmãos, todos nós aqui somos considerados enfermeiros.
Jesus é o médico dos médicos. Nós precisamos auxiliar o médico dos médicos. Nós precisamos administrar o tratamento aos doentes. Existem muitas pessoas enfermas na igreja. Pessoas que estão no estado crônico, não têm força vital para vir à igreja e precisam da nossa ajuda. Talvez alguns estão aqui, vieram com muita força, talvez a última energia que tem para vir hoje aqui. E essas pessoas precisam da minha e da sua ajuda. Agora, quando passa para o estado degenerativo, irmãos, esse estado é um estado muito complicado. É o estado que a pessoa, ela não quer saber mais dos irmãos. É uma situação difícil, porque essa pessoa não quer receber mais visita. Ela se esconde. Talvez você conheça alguém assim. Eu conheço várias pessoas nessa situação. O que precisamos fazer nesse caso? Quando uma pessoa está com câncer, o que podemos fazer por ela? O que podemos fazer por ela? Oração, exatamente. A igreja precisa se unir em oração, para que Jesus possa tratar esse câncer, para que Jesus possa operar no coração dessa pessoa, para que ela possa reconhecer que ela necessita da cura, que ela necessita de um milagre. Nesse caso, é um milagre. Quando uma pessoa está com câncer e ela passa por um tratamento, a igreja ora por ela, a igreja apoia ela, intercede por ela, os médicos fazem o possível e o impossível, e aquela pessoa é curada. Isso é chamado milagre. Hoje, uma pessoa ser curada de um câncer é um milagre. Da mesma forma acontece no estado degenerativo. Quando um irmão, um membro da igreja, está no estado degenerativo, irmãos. Quando essa pessoa, a sua saúde espiritual, ela é restaurada, isso é chamado milagre. E quando se trata de milagre, é somente o poder de Deus. E eu quero dizer para os irmãos aqui, dizer para os irmãos nesta manhã, não permita que a doença chegue no estágio degenerativo. Não permita jamais. Você precisa se identificar o grau da sua doença, da sua enfermidade espiritual. E você precisa tratar o mais rápido possível. Porque se você não trata agora, a doença, ela não se trata sozinha. O sistema imunológico, ela tem poder apenas no estágio agudo, inicial da doença. Mas se você não trata no estágio agudo, o estágio crônico é complicado, é difícil. Mas existe ainda o tratamento. Mas se você não está preocupado em tratar a sua doença no estágio crônico, ela vai ficar no estágio degenerativo. Certa vez, visitando um irmão, e percebi que a área da casa dele tinha caído. E na visita, conversamos ali um pouco, citei alguns textos da Bíblia, oramos juntos, e perguntei, irmão, a sua área caiu, semana passada, o que aconteceu? Teve um temporal, derrubou a área. Ele disse, irmão, na verdade, essa área aí, ela está caindo
já há 5 anos. Falei, como assim, 5 anos? Não, 5 anos atrás, eu identifiquei que na parte das madeiras haviam vários cupins. E os cupins estavam comendo a madeira da área. E eu não se preocupei. Aí ela caiu. E agora eu vou ter que refazer a área. Irmãos, da mesma forma é a vida espiritual. Existem sim doenças, enfermidades, ervas daninhas, cupins, que estão destruindo a sua espiritualidade. Não é da noite para o dia que a pessoa sai da igreja. Não é da noite para o dia que a pessoa cai na tentação. É questão de anos. Isso vai destruindo aos poucos, até a pessoa não conseguir mais se levantar. Então, que Deus venha tocar os nossos corações nesta manhã. Que venhamos, nesse momento, permitir que o médico dos médicos e os medicamentos, os tratamentos naturais que Ele nos oferece, venha tratar e curar todas as nossas enfermidades. Amém.